A história do Barroco em Goiás se inicia alguns anos após a ascensão do ciclo do ouro, entre os séculos XVI e XVII. Durante o período colonial nas capitanias de São Paulo, nas Minas Gerais e em Cuiabá, o fluxo migratório fez com que um grupo de homens denominados bandeirantes se movessem em direção ao centro do país, desbravando regiões até então desconhecidas. Dentre essas expedições, há uma que ficou conhecida como Caminho dos Goiáses. Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, foi um dos primeiros bandeirantes desse grupo a chegar nessa região depois da descoberta do minério no Rio Vermelho em 1682. Tal descoberta motivou euforia nos viajantes, que posteriormente vieram a criar o tão conhecido Arraial de Santana, o qual em 1739 passou a se chamar Vila Boa e posteriormente Goiás, onde se firmou a capitania. O ciclo do ouro no estado de Goiás teve seu ápice em 1750, se desdobrando de maneira singular, uma vez que a expropriação do minério foi curta em relação às capitanias de Minas e Bahia. Esse fato influenciou diretamente o desenvolvimento da arquitetura nessa região, criando uma estética muito mais simplista e acanhada. No livro O Barroco no Brasil, o historiador Eduardo Etzel faz uma análise acerca das influências sociais do movimento artístico barroco na psicologia humana. De acordo com Etzel, a ligação singular das questões religiosas e morais interferiram diretamente na dinâmica urbana, refletindo consequentemente nos aspectos urbanos e arquitetônicos. No interior do Brasil, as regiões hoje ocupadas pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins eram vistas como uma região de potencial para exploração aurífera. Sendo assim, a ocupação desses territórios eram providas de um certo desapego por parte dos ocupantes que tinham como principal intuito a extração do ouro. Ao contrário, nas regiões litorâneas e nas Minas Gerais, onde o desenvolvimento econômico e social era mais avançado, era notada uma estabilidade maior entre os moradores que viviam ali. Além disso, o contato próximo com o litoral também implicava em uma maior proximidade com a coroa portuguesa e com as influências artísticas que vinham da Europa. Esses fatos podem ser evidenciados quando analisamos o acervo de construções religiosas no país. Para iniciarmos essa análise, podemos buscar entender as características construtivas desse estilo. Um dos principais pontos é o formato da nave. Existem basicamente dois tipos, as construções centrais e as longitudinais. Quando se fala em barroco, normalmente pensa-se em construções de caráter longitudinal, uma vez que estas promovem dinamismo e movimento, privilegiando um sentido e uma fachada bem definida. Aprofundando nossa análise nas fachadas, podemos observar a magnificência das construções barrocas, as quais normalmente contam com uma gama de aparatos e detalhes que a tornam grandiosa. Entre as principais características da fachada, podemos assinalar a presença de volutas e capitéis adornados em estilo jônico ou coríntio, frontões protuberantes, janelas ornamentadas, balaústres, frisos, arquitraves, cornichas e portais, além da escadaria imponente que se deleita sobre a parte da frente do edifício.
No entanto, como já mencionado anteriormente, essa estética se manifestou de maneira mais simplista e descomplicada na arquitetura de Goiás. Para entendermos melhor, podemos fazer uma comparação. Observe a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Na sua fachada, percebe-se a presença de praticamente todos os elementos característicos dessa estética, desde os portais adornados até a nave alongada e alta. Já quando observamos a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte em Goiás, observa-se uma construção mais simplificada, com uma cor neutra, frontões e balaústres mais discretos. E ainda assim, a igreja da Boa Morte representa integralmente todos os traços básicos que caracterizam uma edificação de estilo barroco. Toda sua estética compõe a singularidade do barroco goiano, que por mais simplificado e discreto, ainda assim compõe um importante papel histórico que é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Entretanto, é importante evidenciar a negligência dos estudos e pesquisas acerca do barroco goiano. Durante a execução desse trabalho, nosso grupo fez uma longa pesquisa nos arquivos da Biblioteca da Universidade Federal de Goiás, encontrando muitos estudos sobre barroco mineiro e paulista. Em contrapartida, não foi identificado nenhum livro que abordasse exclusivamente o barroco no estado de Goiás, nos limitando a alguns estudos que comentavam apenas em alguns capítulos sobre as manifestações barrocas em cidades goianas. Pesquisando por arquitetura barroca no Brasil, percebemos a invisibilidade desse tema no estado de Goiás, quando se fala em contexto nacional. Além disso, as pesquisas da internet também apontam para a valorização exclusiva dessa corrente artística nos estados do Nordeste e Sudeste, evidenciando ainda mais a exclusão e o descaso em relação a esse rico patrimônio material brasileiro. José Joaquim da Veiga Vale, ou simplesmente Veiga Vale, foi um culto artista e escultor de grande destaque no cenário artístico goiano, se destacando principalmente na produção religiosa. Nascido em Meia Ponte, Pirenópolis, no ano de 1806, exerceu vários cargos públicos, como vereador, juiz municipal, major da Guarda Nacional e ingressou na Irmandade do Santíssimo Sacramento, até mudar-se para a cidade de Goiás em 1841. Lá, trabalhou na adoração dos altares de igrejas, passando a trabalhar depois com a escultura de imagens sacras. Uma das principais características das imagens de Veiga Vale é o dramatismo e a melancolia. Para entender melhor, podemos analisar a imagem de Nossa Senhora das Dores. O olhar e a inclinação da face exalam piedade e sofrimento para com o interlocutor da obra. A Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte é um dos principais referenciais da arquitetura barroca no estado. Sua construção é datada de 1779. Um incidente ocorrido em 1921
resultou em um incêndio que destruiu uma quantidade considerável das obras de Veiga Vale, expostas no local. Além disso, parte do altar-mor também foi danificada. Desde o ano de 1969, a igreja cedia o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, não sediando mais missas. No entanto, em algumas festividades típicas, como na procissão do Fogaréu, que ocorre na Semana Santa, o edifício funciona como marco inicial da celebração. E assim podemos entender e estudar como o Barroco se desdobrou no estado de Goiás.